Fala, gurizada! Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro K, escrito por Bernardo Kucinski e que teve a primeira publicação no ano de 2011, mas essa edição aqui foi enviada pela Tag Curadoria no mês de junho. Antes de partir para o vídeo, eu gostaria de lembrar você que se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque dá uma força para esse canal continuar existindo. Também deixa seu like no vídeo e, se quiser, deixa um comentário aí embaixo também. Muito bem, como eu falei, K, ou K Relato de uma Busca, foi escrito por Bernardo Kucinski. E o autor tem uma longa carreira como jornalista e também como professor universitário. Inclusive, ele tem uma longa pesquisa sobre a imprensa alternativa nos tempos da ditadura civil-militar aqui no Brasil, que foi publicada em livro, o livro Jornalistas e Revolucionários. Cá foi a estreia de Bernardo Kucinski na ficção, aos 74 anos. Essa obra aqui parte de uma história real, que é o desaparecimento da irmã do autor, Ana Rosa Kucinski. Mesmo sendo um livro recente, porque a primeira publicação foi no ano de 2011, ele já é considerado por muitos como um clássico da autoficção. Logo no início do romance, o autor alerta: caro leitor, tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Ana Rosa, a irmã do autor, era professora de Química da Universidade de São Paulo e também militante da Ação Libertadora Nacional. Como o próprio autor ressalta no livro, sem nomear os personagens, ela foi desaparecida pela ditadura, assim como o marido, Wilson Silva, ambos no ano de 1974. O livro conta a história do pai de Bernardo e Ana Rosa, um símbolo de resistência na luta incansável pela verdade, por descobrir o que aconteceu com a filha, uma desaparecida política. O pai é o personagem K, que dá nome ao romance. O filósofo alemão Walter Benjamin alertou que nem os mortos estarão seguros diante do inimigo se ele for vitorioso. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Por isso, uma das formas de realizar o enfrentamento é batalhando pela memória. Nós temos a tarefa de não esquecer, de lembrar, de rememorar. E é isso que Bernardo Kucinski faz no livro. Apesar de não buscar trazer respostas e deixar clara a impunidade dos agentes da ditadura e o sofrimento eterno dos familiares, o livro de Bernardo Kucinski é uma marca muito importante na tarefa de lembrar. Além de batalhar pela memória da irmã, o autor batalha pela memória do pai, uma figura marcada por traumas, um judeu esgotado, mas que não se dá por vencido, não se dá o direito de desistir. Ele luta com uma brutal assimetria de forças contra todo um sistema, contra uma muralha intransponível de segredos. É um relato perturbador, não há para quem pedir socorro. K é vítima de uma angustiante tortura psicológica. O livro relata os bastidores da ditadura, os métodos cruéis adotados pelos agentes da repressão. É um jogo sujo que cria falsas esperanças. A incerteza vivida pelo protagonista é perturbadora. Uma pessoa desaparecida é uma agonia que não tem fim. A violência é sistemática. O terror de Estado é perverso. E os relatos de Kucinski escancaram essa perversidade da ditadura civil-militar. É devastador não só para as vítimas de torturas e de mortes, mas também para os familiares, criando uma rede de terror muito mais abrangente. Kucinski leva o terror da ditadura para um nível íntimo, pessoal, personificado, levando o leitor a sentir as mesmas dores de um pai desesperado por respostas. Essa dimensão do livro é muito importante, porque, por exemplo, é comum a gente ver negacionistas tentando justificar ou traduzir a ditadura brasileira em números, comparando-a com outras ditaduras da América Latina e assim tentando minimizar os seus efeitos. A dor de K já é uma resposta para esse tipo de argumento. Essa obra conta com uma narrativa fragmentada e uma pluralidade de estilos ao longo do romance. O autor usa da liberdade que a ficção permite para experimentar uma variedade estilística ao longo dos capítulos, como, por exemplo, quando ele se coloca em primeira pessoa como sendo o próprio Fleury, um agente da ditadura, ex-delegado do DOPS e também torturador. Outro exemplo é quando Kucinski imagina o que se passava na cabeça
dos professores do Departamento de Química da USP na reunião em que se decidiu pela demissão de Ana Rosa por abandono de função. Assim, ele mescla o relato da consciência dos personagens com o documento, a ata da reunião. Ana Rosa foi demitida do cargo de professora de Química no ano seguinte ao desaparecimento. Somente em 2014, a USP corrigiu o erro e cancelou a demissão. Então, esse livro tem a incômoda missão de lembrar para que eventos como esse não se repitam jamais, ainda mais em um país onde ainda tem gente que insiste em homenagear torturadores e ditadores. Uma curiosidade antes de finalizar é que no ano de 2016, Bernardo Kucinski deu continuidade a esse romance com uma novela, Os Visitantes. Eu ainda não li esse livro, mas sei que em cada capítulo uma pessoa diferente procura o autor para cobrar satisfações a respeito do romance anterior, que é K. Tá certo, pessoal? Se você chegou até aqui, eu agradeço imensamente e peço mais uma vez que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!